para o livro didático 3 para revisarmos um pouco do conteúdo de geografia referente ao assunto zona rural e zona urbana. A aula de hoje é justamente para tirarmos dúvidas, caso necessário, como também para relembrarmos aquilo que já vimos até aqui do livro 3. Para isso, vocês irão abrir o livro 3 na página 222. Na página 222, nós temos a curiosidade. Vocês podem perceber que o livro didático de vocês sempre traz esse momento da curiosidade, que é justamente um conteúdo, um assunto, uma informação a mais que o livro fornece para enriquecer ainda mais os estudos referente ao conteúdo do grupo, do capítulo que está sendo visto. Vamos começar lendo o tema, ou seja, o título do texto, que diz assim: por que as cidades crescem? Alguns motivos são citados no texto. Entre esses motivos, posso destacar para vocês que é justamente porque na zona urbana existe uma maior oportunidade e oferta de trabalho, de empregos. Isso favorece, ajuda, faz com que as pessoas deixem o campo e vão à procura dessas oportunidades na cidade, na zona urbana. Outra coisa também que nós podemos destacar é que na zona urbana é possível encontrar mais hospitais, mais escolas, como também há um acesso e uma oferta maior de produtos, porque possui mais mercados, possui mais comércio, possui mais indústrias. Tudo isso favorece as pessoas saírem do campo, abandonar a zona rural e ir lá para a zona urbana, para a cidade, morar, buscar outras oportunidades. Ou seja, a zona urbana, ela oferece mais coisas do que a zona rural. Agora, isso não significa que a zona rural seja um espaço ruim, não é isso. A zona rural é um espaço mais tranquilo, menos movimentado, um espaço mais calmo, um espaço em que nós podemos perceber a maior presença do espaço natural, aquele espaço que não foi modificado, que não foi transformado ainda pelo homem. Tem poucas casas, então é um espaço diferenciado. Porém, a zona rural oferece justamente toda a matéria-prima necessária para a transformação dos produtos industrializados na cidade. E isso, ou seja, essa atração que acontece das pessoas saírem do campo para irem para as cidades, para a zona urbana, nós damos o nome de polo de atração. E quando as pessoas saem do campo para irem para as cidades, dá-se o nome de êxodo rural. A palavrinha êxodo significa saída. Então, significa que é saída do campo para a cidade. Agora, acontece também saída, ou seja, da cidade, da zona urbana para a zona rural.
tem muitas pessoas que preferem morar no campo, que moram nas cidades e com o passar do tempo elas preferem buscar um local mais tranquilo, mais calmo, mais arejado, com menos poluição, o trânsito que existe bastante nas grandes cidades, então elas tentam buscar um local diferenciado. E quando acontece isso, ou seja, as pessoas saem da cidade, da zona urbana para o campo, nós damos o nome de êxodo urbano, saída da cidade para o campo. E é isso que esse texto da página 222 vem nos informar, nos fornecer informações referentes à procura da cidade. Por que as pessoas saem do campo e se atraem a ir buscar a cidade para morar? E aqui fala exatamente que quando acontece de haver uma diminuição, ou seja, das pessoas deixarem bastante o campo para irem para a cidade, nós damos o nome de polo de repulsão, que é justamente quando as pessoas elas saem, empurra-se, ou seja, saem da zona rural, elas preferem sair, buscar outros locais maiores, com mais essas oportunidades que eu falei anteriormente. E aí, a partir daí, vai começar a ocorrer o êxodo, que é a saída, tanto da cidade para o campo, como do campo para a cidade. Tanto o campo recebe pessoas da cidade, como a cidade recebe pessoas do campo. Só que há uma saída maior do campo para as cidades. Nesse capítulo, nós discutimos bastante as diferenças do campo para as cidades, com relação à paisagem, com relação às atividades econômicas, com relação à cultura, que é diferenciada, a forma de ser, o modo de ser, de viver, que é diferente. Porém, nós vimos no capítulo referente à página, que vocês também podem acompanhar na página 226, nas relações entre o campo e a cidade, que existe justamente uma relação de troca, onde o campo oferece a matéria-prima necessária para a cidade produzir os produtos industrializados. Então, apesar de existir essas diferenças entre campo e cidade, eles caminham juntos, andam juntos, um necessita do outro. E essa relação de troca dá-se o nome, quem lembra? Acertou quem falou reciprocidade. Então, quarto ano, vamos dar continuidade às nossas revisões referentes ao grupo 3, a disciplina de Geografia. Eu estava falando justamente sobre a troca que acontece entre o campo e a cidade, com relação ao campo que oferece a matéria-prima necessária para transformar-se em produtos industrializados na cidade. Mas vamos relembrar também quais são as atividades econômicas tanto do campo como da cidade, da zona rural e da zona urbana? Olha só, quem lembra essa atividade econômica mostrada agora? Quem lembra se ela faz parte do campo ou da cidade? Vamos ver quem vai acertar. Acertou quem disse que essa atividade faz parte do campo, a pecuária.
A pecuária é uma atividade econômica que faz parte do campo. Vamos relembrar outras? Essa aqui. Alguém sabe? Aceitou quem disse que faz parte da zona urbana da cidade. As indústrias, no caso, é uma atividade econômica que faz parte da cidade. O comércio também é uma atividade econômica que faz parte da cidade, da zona urbana. Serviços também é uma atividade econômica, que nós damos até o nome de prestação de serviços. Comunicação, transporte, faz parte justamente da zona urbana. Como, por exemplo, eu, professora, eu estou justamente no setor terciário, né, que se refere à prestação de serviços e que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Então, neste caso, serviços, oferecimento de serviços como a advocacia, por exemplo, entre outros, faz parte da zona urbana. O extrativismo é a atividade que extrai produtos da natureza. Neste caso, o extrativismo é uma atividade econômica do campo que extrai produtos da natureza. A matéria-prima que se fabrica milhares de produtos na zona urbana. A agricultura, tenho certeza que você lembrou todas essas atividades e conseguiu diferenciá-las, separando cada uma delas entre zona rural e zona urbana. Olha só, no texto anterior que eu falei com vocês, nós vamos também relembrar algumas palavrinhas que eu citei quando eu falei sobre polo de atração, que eu citei os motivos que as pessoas deixam o campo e vão para as cidades. Ou seja, a cidade tem muitos fatores que ajudam a atrair as pessoas do campo para irem para as cidades. E tem o polo de repulsão, que é justamente porque as pessoas abandonam o campo e vão morar nas cidades. Por que essa procura tão grandiosa pelas cidades? Que motivos levam a isso? E essa saída, que acontece, nós damos o nome de êxodo rural e êxodo urbano. Quem lembra, quem consegue já diferenciar isso, êxodo rural e êxodo urbano? O rural é quando as pessoas saem do campo para a cidade e o urbano, relembrando, é quando as pessoas saem da cidade para ir morar no campo. Então acontece apenas algo contrário. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver, aprender um pouco dessas questões que nós discutimos no grupo 3, referente à zona rural e à zona urbana. O que é mais importante dentro do capítulo? Conseguir diferenciar esses dois locais, urbano e rural, suas diferenças e por que o campo ele tem uma relação de reciprocidade com as cidades, como também não vamos deixar de observar as imagens presentes no livro, como na página 220, que mostra alguns locais, da zona rural, da zona urbana. As imagens são muito importantes para nos mostrar diferenças, semelhanças
É importante também estar olhando as atividades para ver se suas atividades foram feitas, foram realizadas. Nós também podemos destacar que o modo de vida rural ele se caracteriza por elementos tradicionais, como diz na página 220, que são ligados a costumes e técnicas que foram criados há muito tempo, como por exemplo, é possível observar que no campo, por ser um local menor e mais espaçoso, as pessoas costumam caminhar ao ar livre, sentar na calçada, à tardezinha para conversar. As pessoas têm mais liberdade, diferente das grandes cidades, que são maiores. Tem mais construções, prédios, shopping, entre muitos outros estabelecimentos comerciais. Então, a zona rural, ela tem costumes tradicionais, que são costumes mais antigos. Podemos também perceber dentro do capítulo algumas questões referentes a uma poesia, ou seja, um cordel, e que vocês podem acompanhar na página 221, que retrata também um problema que a zona rural ela enfrenta bastante, o campo, que é justamente em alguns locais, como por exemplo no nosso estado, no estado nordestino, que é a seca. Então, milhares de pessoas que vivem no campo em uma determinada época do ano, elas passam por problemas referentes à seca. Então, o cordel nos traz uma reflexão sobre esses acontecimentos. Vamos lá, reler o conteúdo, tirar as dúvidas e eu estarei à disposição para tirar todas as dúvidas que surgirem. E não esqueçam de ler, de revisar todo o conteúdo de geografia, de dar uma olhadinha nas suas atividades, conferir cada uma delas, se todas foram feitas, e tirar as dúvidas necessárias com a prof. Um grande abraço e até a próxima aula.